Excelentíssimo, eu tô implorando por respeito. Nem os acusados são tratados do jeito que eu estou sendo tratada. Pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Essa é uma súplica de Mari Ferrer por respeito durante uma audiência em processo no qual ela é parte, como vítima. Vítima de um estupro quando ainda era virgem, dentro de um famoso clube em Florianópolis, enquanto ela não tinha condições de consentir o ato, pois havia sido dopada. No Brasil, ocorre um estupro a cada 8 minutos, de acordo com os dados oficiais mais recentes. A cada hora são estupradas 4 meninas de até 13 anos. Elas representam 53% do número total de vítimas. E isso são apenas os crimes registrados. A verdade é que estima-se que apenas 7,5% das vítimas de violência sexual no Brasil notificam a polícia. De cada 10 estupros, 8 ocorrem contra meninas e mulheres e 2 contra meninos e homens. A maioria das mulheres violadas, 51%, são negras. Além disso, 76% das vítimas possuem algum vínculo com o abusador. Esses são dados oficiais do Anuário de Segurança Pública de 2020 e 2019. O estigma de que o estupro é praticado por um homem muito violento que vai te abordar numa praça escura à noite é um mito. Na maior parte das vezes, ele é cometido por um familiar, pelo vizinho ou por alguém do círculo íntimo da família. Os números revelam que o espaço doméstico é extremamente violento no Brasil, por conta de ações de pessoas em quem as vítimas confiam. Mas falar que isso está ocorrendo no seio da família é um tabu. Uma outra pesquisa, produzida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2016, mostrou que 43% dos brasileiros do sexo masculino com 16 anos ou mais acreditavam que mulheres que não se dão ao respeito são estupradas. É chocante a cena do advogado figurão em Santa Catarina achacando a vítima, trazendo fotos publicadas em seu Instagram para alegar que ela estava se promovendo ao acusar o homem que a violou. Além de outros sucessivos absurdos, enquanto o promotor e o juiz, outros 2 homens que conduziam o processo, assistem à cena placidamente. A verdade é que esse caso acordou nossos monstros internos e nos despertou um medo de um dia precisar do sistema. A violência sofrida por uma mulher acaba sendo duplicada quando ela toma coragem de denunciar. A sua vida e o seu comportamento acabam no banco dos réus, mesmo ela sendo uma vítima. Não dá mais para guardar esse grito na garganta. Tínhamos uma outra pauta em andamento, mas nos sentimos tão impotentes assistindo ao vivo a violência institucional que uma das nossas irmãs sofreu ao tentar denunciar seu abusador, que nos pareceu inadiável falar desse assunto, por mais dor que ele nos cause. Sim, estamos doloridas e avisamos que esse episódio pode conter alguns gatilhos para pessoas sensíveis ao tema. Mas prometemos cumprir nossa missão de informar, porque somente a informação e o debate são capazes de operar mudanças. E nós precisamos mudar esse sistema. Vamos conversar? É uma conversa. São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve. Mas também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou a Thay Pascoal. E esse é um convite para ser adulto. Oi, gente! Como vocês estão? Que semana pesada, hein? Nossa, semana passada foi muito pesada. E então, a gente vai falar, né, sobre esses assuntos. Só antes de começar, eu queria lembrar para vocês nos seguirem nas redes sociais, nos encontrem no Convite para Ser Adulto, no Instagram. Nós também temos um canal no YouTube, que fica ali disponível para quem não está acostumado com as plataformas de streaming. Então, é só seguir a gente lá no YouTube, os episódios estão disponíveis. E vem para o nosso grupo do Telegram, vários dos nossos convidados, né, estão saindo dessa galera que está mais próxima da gente, tem muita gente legal lá. O link está na bio do nosso Instagram Convite para Ser Adulto, dos nossos Instagrams pessoais também. E, bom, vamos conversar hoje sobre um tema que é difícil, como a gente já introduziu no texto de abertura, é um assunto delicado. A gente vai tomar todo o cuidado para não criar gatilhos em ninguém que esteja nos escutando. Mas eu acho que não existe nenhuma mulher no mundo que não tenha pensado sobre estupro, que já não tenha ficado chocada com isso.
E a gente não pode deixar mais esse fantasma assombrar o nosso imaginário. E a gente quer quebrar esse tabu falando desse assunto e desconstruindo algumas coisas. E falar sobre isso é muito urgente. E homens que estejam nos escutando, e mulheres encaminhem para os homens. Se a gente tem estômago para aguentar falar de estupro, os homens também têm que ter, né? Então a gente quer chamar vocês para essa conversa também. A gente já tinha esse tema anotado nas nossas possibilidades de tema, porque ele pega muito pra gente, né? Porque a gente acredita ser muito importante falar sobre isso. Esse ano eu fui estudar mais sobre isso. Bom, eu sou uma pessoa que sempre tive muito medo do estupro. Sempre tive uma reação de pânico muito exacerbada a cenas de estupro, seja no cinema ou na literatura. Quando eu assisti Ensaio sobre a Cegueira no cinema, eu passei mal no cinema. Comecei a chorar muito desesperadamente, assim, não aquele choro de cinema, um choro muito desesperado, e eu queria levantar e ir embora, eu não conseguia, enfim, eu já tive reações muito ruins a isso. E esse ano, durante uma conversa, eu tive uma reação também, e eu comecei a pensar nesse meu medo imenso, nessa coisa meio irracional, assim, e fui entender isso melhor. E aí eu acabei fazendo, no meio desse ano, um curso à distância com a Mara Moira, que é doutora em literatura e é transexual, e ela deu um curso no MASP sobre representações do estupro na literatura. Eu vi através do Instagram de uma amiga, e aí eu falei, nossa, que engraçado, que curioso esse tema, que específico, e fui fazer esse curso. Antes disso, eu tinha lido um livro nesse ano, que é o Teoria King Kong, que foi muito forte pra mim sobre esse tema. Então, esse tema ficou muito na minha cabeça, ele já estava na nossa lista. Só que a gente nunca se sentia pronta, sei lá. Ele é um episódio pesado, é um tema pesado da gente fazer. Então, a gente ficava meio que... não, ainda não tá na hora da gente falar desse, ainda não tá na hora da gente falar desse. A gente tinha uma outra pauta em mente. É muito desconfortável, né? É muito desconfortável, é muito difícil expressar, né? Ele realmente é uma das coisas que fica mais no campo do simbólico. O estupro é um dos traumas, uma das coisas que fica mais no campo do simbólico. No Teoria King Kong, esse livro que eu falei, de uma autora francesa, Virginie Despentes, ela fala num dos capítulos, ela chama atenção para o fato de que o estupro é onipresente na história da humanidade. Ele tá na mitologia, ele tá na Bíblia, ele tá na arte, nos quadros, nas esculturas. A mitologia grega é toda baseada em Zeus estuprando humanas e deusas, e a deusa Hera, a mulher dele, indo se vingar dessas mulheres depois. Ou seja, a gente não sabe por que a gente acha que a sociedade acha que a culpa é da vítima. A mitologia grega já dizia que a culpa era da vítima, porque a mulher de Zeus ia se vingar das vítimas que tinham sido estupradas por ele. O estupro também está na mitologia dos orixás, como eu falei, tá na Bíblia, tá na arte, tá no cinema, tá nos países, na guerra e na paz, nos países mais ricos e nos países mais pobres. Mas a gente não tem, quase nunca, os relatos e a visão das mulheres, das vítimas sobre esses eventos. As vítimas desses eventos não falam sobre ele, com exceções, como o caso que a gente viu essa semana, o caso da Mari Ferrer, de uma mulher que escolheu falar sobre isso, que escolheu dar visibilidade para o caso dela, para ver se ela conseguia justiça em cima do tema. Na maioria das vezes, esse tema não aparece nos relatos. A Virginie mesmo, a autora desse livro, ela conta que ela foi estuprada quando jovem e que ela foi buscar conforto ou entendimento na literatura, né, em narrativas escritas, e nada. Ela não achou nada naquela época sobre estupro. E ela comenta que a prisão, a tortura, as drogas, os maus tratos, todos os traumas humanos possuem a sua literatura, menos esse, que é um dos traumas mais comuns. As mulheres são estupradas sistematicamente, mas elas não falam sobre isso. E elas não falam porque é isso que se espera dessas vítimas. É assim que esse assunto é tratado, né? Elas são induzidas a verem esse fato como algo tão sujo que não pode ser confessado ou mencionado. Existe uma afirmação velada também de que se ela tá viva, se ela não resistiu o suficiente, se ela não lutou o suficiente contra esse fato, ela não é digna de algum modo, assim. Eu fico pensando, né, que as pessoas que são torturadas em ditaduras, as pessoas que são sequestradas, elas podem até escolher não falar sobre esse assunto
preferir não mexer naquilo, mas é muito diferente do estupro, elas não se acham culpadas. Uma pessoa que é torturada, ela não acha que ela é culpada da tortura que ela sofreu, sabe? E a pessoa que ela é estuprada, ela acha que, em algum lugar ela acha que ela podia ter feito algo diferente, ela podia não ter saído naquele horário, ela podia não ter pegado aquele Uber, ela podia. Em alguma instância, aquilo é culpa dela, ainda que ela seja uma pessoa esclarecida, que ela seja, sei lá, uma feminista que entende a situação, assim. Eu vejo muita resistência, principalmente por parte dos homens, de admitir que existe uma cultura do estupro, né? Porque diz assim, mas então todo homem é um potencial estuprador. Mas, gente, vamos pensar assim em expressões populares, né? Eu já falei, por exemplo, no episódio do Em Paz com o Feminino, de uma expressão popular que é muito bizarra, eu considero uma das mais bizarras, assim, que é prendam suas cabras que o meu bode está solto. Normalmente usada por pais de meninos. E se essa expressão, assim, não representa uma sociedade adoecida que tem realmente isso intrinsecamente na cultura, eu não sei o que representa mais. Porque é algo como solicitar que as mulheres se protejam dos homens que são ferozes, que são ávidos por sexo, quase como se fosse algo incontrolável, como se eles não pudessem controlar essa natureza animalesca, então que depende da mulher fazer a sua defesa. Mas essa mulher, ela tem que se defender se escondendo, né? Protejam suas cabras. A mulher, ela tem que se esconder, ficar dentro de casa. Então, não sair, não ir a festas, não ficar bêbada, se comportar, fechar as pernas, não participar de movimentos, não estar nos locais públicos. Ou seja, colocar a mulher dentro daquela clausura para qual ela foi destinada, né? Fica lá dentro de casa. Como se a clausura fosse a única solução, né? Para esse problema. As mulheres, elas não são ensinadas a se defender da violência. Como você falou, como a gente discutiu na conversa, né? A violência, ela não faz parte do espectro feminino na construção da civilização. Não é uma coisa atual, né? Então, a gente... muito provavelmente, mesmo que a gente esteja armada, dificilmente a gente vai reagir com violência quando a gente for atacada com violência. A gente vai ficar com medo do homem encontrar essa arma e usar contra a gente. Porque a violência, ela não tá intrínseca nas mulheres e no feminino de uma forma geral. Não significa que a gente não possa reagir com violência, mas não é a reação natural, né? Sim, ela é desestimulada nas mulheres a vida inteira, né? A violência é desestimulada, as mulheres são ensinadas a serem doces, a serem gentis, pelo contrário, aos homens a violência isso é incentivada, permitida, ensinada de diversas formas. Eu vejo isso também, as pessoas têm muita dificuldade de aceitar, não é nem de entender e aceitar essa expressão cultura do estupro. Elas têm uma coisa de achar que o estupro é algo alheio, sabe? De que ele não faz parte da nossa sociedade, que ele é um crime, que são pessoas muito doentes, né? As pessoas acham isso, que são doentes que cometem um crime como esse. Não, gente, não são doentes. É um estupro a cada 8 minutos. É verdade. Entendeu? Por mais doente que a nossa sociedade esteja, não há patologia que justifique uma epidemia dessa, né? Quando a gente fala de cultura de estupro, a gente fala dessa cultura de que o corpo da mulher é algo de que tá no mundo para ser usufruído, para ser desfrutado, para ser disposto. É algo que serve ao desfrute do homem, né? Seja desfrute visual, sexual ou até esse animalesco, até que nem que seja como saco de pancada, o corpo da mulher é feito para ser utilizado pelo homem, né? Desde os calendários de mulher pelada colados nas paredes das borracharias, até as apalpadas na rua, as encoxadas no transporte público, as encoxadas em show. Nossa! Demais. Quem nunca chegando levou uma até passada de mão numa aglomeração, numa balada, assim... Não sabe o que é viver, né? A mulher que não teve uma pegada na bunda e no peito em público, ela não tá no mundo, ela tá na clausura, entendeu? É só na clausura que você consegue escapar disso. E dessas coisas mais banais, chegando até o extremo, sei lá, dos estupros coletivos, os homens desfrutam do corpo das mulheres sem o consentimento delas a vida toda, de minúsculas e de maiores formas. E eles não se veem como violadores ou abusadores por isso. Eles acreditam, de algum modo, que é o direito deles, né? Aquilo que você falou, que o desejo carnal masculino é algo animalesco, incontrolável. Dentre as expressões que a gente usa, a gente também usa o apagar o fogo do desejo, né?
Como se esse fogo fosse consumir a pessoa e ela precisasse apagar esse fogo. Não é culpa dela que ela precisa apagar o fogo sexual dela, né? Isso não é um troço biológico, isso é uma coisa ensinada. Isso é uma crença que é ensinada às pessoas. Se a testosterona dos homens fosse tão incontrolável, eles sairiam matando pessoas a rolê pelas ruas. Sim. Ok, assassinatos ocorrem, mas assim, não na mesma medida que estupros. Não, e o estupro é muito pouco sobre desejo e sobre sexo. O estupro é sobre violência, Exatamente, é sobre poder. Sim, sobre poder, sobre exercício de poder, né? E a gente vive uma fetichização do macho bruto. A gente já falou isso aqui também, eu acho. A gente vive essa fetichização do macho bruto e da mulher delicada e frágil, da mulher que parece que vai quebrar. Ela é a desejada, né? Existe uma erotização da passividade feminina, de que se você é passiva, você é mais desejada. Sim. E como você disse, a gente não é ensinada a defender os nossos corpos de invasões. E até a lei exige. Eu tava vendo nesse curso da Mara, ela trouxe um código penal comentado do Nelson Hungria, que é um dos juristas mais famosos, assim, mais utilizados até hoje na jurisprudência e tal. E ele faz comentários ao artigo que prevê o crime de estupro, e ele fala que o não da vítima deve ser uma inequívoca resistência, inclusive física. Isso é uma citação de um livro dele dos anos 50, mas que é utilizada na jurisprudência até hoje. Pelo assim. amor de Deus. A gente vê que, assim, que até o direito exige da mulher uma reação que é eminentemente masculina. Porque a gente sabe que as mulheres travam, né? A gente já falou aqui num outro episódio também das meninas que tomam limonada salgada sem falar nada pros pesquisadores. Essa falta de reação que a gente tem, ela se repete em várias dinâmicas de relação. Essa doutrina jurídica é uma prova de que o sistema e para a sociedade, boas vítimas são as mulheres mortas. Porque se você sobrevive, é melhor você ficar calada. Porque senão vai ser questionado. Como você sobreviveu a esse ataque, uai? Sim, mas você não lutou? Você não resistiu? Nossa, mas então você queria. A Virginie fala no livro, né? Ela é estuprada quando jovem, pegando carona. E só que ela morava, sei lá, na região metropolitana de Paris, assim. E se ela quisesse sair de casa, o único jeito que ela tinha era pegar carona, porque ela porque não tinha ônibus pros lugares, ou ela não tinha dinheiro, ou whatever. O jeito que ela tinha de ir pro mundo como jovem, e todo mundo já foi jovem, todo mundo sabe o que a gente quer ir pro mundo, pelo menos na nossa geração, né? A gente viu no episódio passado que os jovens não querem ir pro mundo, porque eles ficam dentro de casa, trancados. Mas enfim, se ela quisesse sair pro mundo, ela precisava pegar carona. Então ela não conta pra ninguém que ela foi estuprada, e ela continua pegando carona, e ela não conta pra ninguém, porque se ela contar, as pessoas vão dizer, mas você continuou pegando carona depois? Ah, você só podia querer ser estuprada mesmo. É terrível. Você só podia querer que isso acontecesse com você, né? E ainda nesse caso, com a Virginia, aconteceu com uma pessoa que deu carona, com um estranho, o que é o contrário do que as estatísticas mostram, que mais de 70% dos estupros, pelo menos no Brasil, mas isso se replica ao mundo fora, são abusadores conhecidos, né? Tem a figura do abusador conhecido, do estuprador conhecido. E isso traz, assim, a discussão para um lugar mais delicado ainda, para aquela linha mais cinzenta. Porque até a gente falando, assim, da resistência, nas pesquisas você vê várias mulheres relatando que ao denunciar elas são perguntadas assim, mas você teve um orgasmo? Tipo, é a pergunta mais absurda que você pode fazer para uma vítima de violência que está denunciando, né? Sim, mas isso é realmente colocado no curso da Mara. A gente viu vários trechos da literatura, e se você for prestar atenção nos filmes antigos, esses dias eu assisti um James Bond antigo, assim, e ele sempre tem a hora que ele rouba um beijo daquela mulher, e aí no início ela resiste. Se você for pensar nas cenas do cinema, é sempre assim, ó, o cara rouba o beijo dela, no início ela resiste, depois ela cede, porque o desejo toma conta do corpo dela. E na literatura a gente vê isso de modo recorrente, assim, o cara, sei lá, pega a mulher numa rua escura, na literatura. Ele pega a mulher numa rua escura e ele joga ela num canto e ela não resiste, sabe? Sempre tem um momento em que ela não resiste, ela cede e ela aceita transar com aquele cara. Sempre tem, assim, como se fosse possível isso. Que você tá ali sendo estuprada na rua, só que o teu desejo é tão peremptório que você acaba cedendo aquilo, porque no final você gosta. Isso vai criando uma ideia, né, e vai reforçando essa cultura do estupro, que a gente precisa falar disso porque existe. Isso vai criando esse imaginário de que o homem tem que forçar.
e de que forçar é aceitável e de que tudo bem. Sim. E daí, assim, a gente tem que falar de coisas que acontecem muito próximas da gente, porque essa é a linha tênue, né? A pessoa que tá próxima a gente e que os caras que a gente ficou ao longo da vida, pensa bem se nenhum cara não deu uma forçadinha, não deu aquela prensada na parede, assim, que não te deixava sair. Ah, não, daqui você não vai sair. Como se essa forçada fosse algo super inerente à conquista, Sim. ao jogo de sedução, as duas partes interessadas. É isso que faz ter um brilho. E não é, né? Na verdade, a realidade é a gente se sentindo acuada, presa numa parede. E assim, eu tenho memórias de pessoas legais que eu fiquei, legais, assim, entre aspas, que já me colocaram em situações difíceis, né? A gente conversou muito sobre isso, né, amiga? É até complexo falar sobre situações de pessoas conhecidas, porque fica confuso. Mas agora que já se passaram mais de 10 anos dessa história, eu tenho uma memória, assim, que eu ficava com um cara que ele era, tipo, gato, cheiroso, intelectual, sabe? Bem príncipe da Disney, assim. E a gente ficava na época da faculdade e durou anos, assim. A gente ficou por anos a fio. Então, a linha é muito cinzenta pra distinguir que o que ele fazia comigo era muito reprovável, que era assim, a gente, quando tava sós, ele me tratava super bem, ele era um príncipe da Disney, e quando tava na frente dos outros, ele se tornava aquele conquistador. Então, ele meio que ficava forçando a barra comigo, assim, ele meio que se tornava o bode e me colocava no lugar da cabra, assim, sabe? Mais ou menos isso. Mas isso era sempre para os outros, entende? Pra performance. Pra uma performance. E eu tenho algumas memórias, assim, da gente todo mundo reunido numa casa de alguém, na casa dele, ou na sua casa, no caso, com várias pessoas, e ele me puxar, me trancar no quarto, e eu falar assim... Não, me solta, eu me lembro disso. A gente não vai transar agora. Não vai rolar, eu não quero, sabe? Falar, eu não quero. Eu lembro disso, de falar com todas as letras. E de falar, me solta. E ele achar que era legal fazer isso. De ele achar que ele precisava performar esse macho. E que a forçação fazia parte. E eu acho que eu não tinha, né, a informação que a gente tem hoje, o discernimento que eu tenho hoje pra entender que aquilo era, tipo assim, inadmissível, sabe? Tem que falar, me solta, eu tô me sentindo constrangida, não, você tá sendo abusador. Nunca respondi desse jeito. Mas isso não... Porque a gente não tinha esse contexto, a gente não tinha esse repertório. Isso não torna ele menos abusador, porque hoje eu olho pra trás, eu penso assim, cara, esse cara é um abusador. E eu tenho, assim, depois de um tempo, eu descobri que ele fazia isso com outras mulheres, né? Na época que eu ficava com ele, eu não sabia, mas eu descobri. E aí, assim, você acha que ele namorava comigo? Não, ele namorava com a princesa, né? Ele fazia isso comigo, mas ele namorava com a princesa. Isso tudo é cultura do estupro, né? Essa dinâmica de caça e de caçador, e do cara achar que ele tem que forçar, essa coisa de distinguir entre as mulheres castas, são as mulheres pra ter uma relação, e as mulheres desejantes são as mulheres que só estão ali pra gente usufruir, né? Tudo isso que a gente tá falando é cultura do estupro. E isso que você falou, né? A gente não se aprende a defender, a gente aprende a vida toda que a gente tá em risco, que os nossos corpos causam coisas nos homens, despertam desejos ferozes e perigosos nos homens, e que cabe a nós proteger a nossa honra e resistir às investidas também, e não ceder e não liberar facilmente. E ao mesmo tempo a gente não é ensinado a se defender, gente. Com as estatísticas de estupro que a gente tem no Brasil, não só no Brasil, mas que a gente tem no Brasil, com altíssimo percentual entre criança e adolescente, a gente tinha que estar ensinando defesa pessoal para as meninas na educação física. Que mané vôlei, tira vôlei da grade. Da grade, pelo amor de Deus, bota jiu-jitsu, sei lá o que você bota, entendeu? Escolhe a melhor arte marcial. Bota um troço pras meninas fazerem, cara. E não, a gente tá condenando essas meninas a uma fragilidade e uma delicadeza que são culturalmente impostas, e quando elas são violentadas pelos homens, que são ensinados que a violência deles é brutal, é natural, é biológica, é da testosterona, quando elas são violentadas, elas são condenadas a acreditar que era preferível a morte, e que o estupro é a pior coisa que pode acontecer com uma mulher, né? E eu já me peguei caindo muito, eu já disse
disse isso muitas vezes, assim. Eu prefiro que me mate na sequência. E aí, como eu falei, eu fui tentar entender melhor isso, assim. Por quê? Por que que a gente tem tanta certeza de que é preferível morrer? Por que que a gente tem tanta certeza de que isso é a pior coisa que pode nos acontecer? Não, é terrível. E falar sobre isso é tão delicado. Eu imagino que tem muitas pessoas que não consigam, que não tenham estômago. Mas a gente pensa na hashtag Meu Primeiro Assédio, que foi feita há alguns anos, e o quanto isso despertou memórias nas pessoas de que sempre rolou, desde quando a gente é criança, rolam umas coisas estranhas. Ou com um professor. E essa coisa com uma pessoa conhecida. A minha história que eu lembrei, quando veio a hashtag do Meu Primeiro Assédio, a história que eu lembrei era de uma pessoa conhecida. Ou é um professor, um primo, um tio, um amigo da família. Assim, as coisas são tão linha cinza, né, que a gente fala, aquela coisa que é difícil de distinguir, porque é um abraço apertado demais, que a pessoa não te solta, e que daí você sente aquele desconforto porque ele fica se encostando em você, é uma alisada nas costas, é falar pra uma pré-adolescente assim, nossa, mas como você cresceu, e dar uma olhada lasciva. Essas coisas, assim, não quer dizer que a pessoa vá te estuprar, mas é assim, essa engrenagem que faz com que tantos estupros aconteçam. Então, é muito... E quanto mais alta a classe social, mais é um jogo de sedução. Mais é uma coisa sutil, uma coisa linha cinza, né? Depois que eu assisti I May Destroy You, né? Eu fiquei pensando que cabe todo um outro episódio sobre consentimento, sobre essa linha cinza, assim. Eu fui entender nesse curso que eu fiz que o estupro tá em todas as classes sociais e que geralmente nas mais baixas, os pais e padrastos e tios e primos das classes mais baixas, quando vão estuprar as crianças das famílias, porque geralmente são as crianças, né? A gente também já chegou a essa conclusão, né? Até 13 de que a gente era muito mais assediada quando a gente era adolescente e pré-adolescente. De que a gente deixa de ser assediada quando a gente vira adulta com cara de adulta, etc. A gente fica morrendo de medo desse cara pegar a gente no escuro, mas assim, o grosso da estatística do estupro são tios estuprando crianças, parentes, ou amigos da família. São pessoas que a gente conhece, né? É a linha cinza o tempo todo. Sim. E daí ainda perguntam assim, por que existem campanhas Não é Não? Eu já vi muita gente, que coisa ridícula. Agora essas mulheres dizendo não é não. Gente, é porque as pessoas não entendem que não é não. As pessoas acham que não talvez me convence aí. Não é não, porra. Não, e as mulheres também não são ensinadas a dizer não, né? É verdade. O homem não é ensinado a identificar o não como não, e a mulher já pensou 30 vezes antes de dizer um não, sabe? Que ela tinha que ter dito no primeiro segundo, assim. É essa coisa que a gente fala, né? Essa ilusão de que o estupro é sempre um desconhecido que te pegou numa rua escura, ela ajuda a criar um estigma racista. O estigma do homem negro estuprador. E aí a gente vê que, além das mulheres negras serem mais estupradas por uma herança escravocrata, de que a negra escrava, ela tava ali pra utilização do senhor, o corpo dela, sexualmente, inclusive, ele era utilizado como objeto, o homem negro estuprador também é um estigma racista que a gente constrói, né? A Angela Davis conta de que esse estigma tem início no sul dos Estados Unidos logo que acaba a escravidão, assim. Aqueles homens não são mais escravos, então não pode dar surra neles de graça mais, como podia antes, mas eles ainda são vítimas do ódio da população branca. Então, nos primeiros anos, assim, depois do final da escravidão, calcula-se que tenha havido 10 mil linchamentos, assim, em 30 anos. Todos eles sobre o pretexto de que aqueles homens negros haviam estuprado mulheres brancas, porque é essa desculpa que é mais inaceitável para aquela população daquela época, assim, de que aquele homem esteja estuprando uma mulher branca. Então, as pessoas dizem que aqueles homens estupraram aquelas mulheres pra ter uma desculpa pra população aceitar linchá-los. Se a gente for pensar, gente, 10 mil linchamentos, o linchamento público vira um fenômeno social, assim, vira uma coisa instituída, uma violência instituída. Os estigmas todos que a gente vai criando em torno do estupro, de achar que é uma violência que vem de um desconhecido, de achar que é uma pessoa que você nunca viu na vida, de que é um homem que vai te pegar na rua, um homem extremamente violento, ele ajuda a gente a perpetuar essas ilusões baseadas numa crença escravocrata, numa crença racista. Enfim, é muito importante a gente ir desconstruindo essas certezas cristalizadas que a gente tem em torno desse assunto, né?
Voltando para os acontecimentos da semana passada, além daquela cena grotesca que a gente viu na audiência, no dia seguinte aí um colunista, que é um lunático, mas tem ressonância entre, assim, tem apoiadores, digamos assim, ele fez uma live, depois ele postou um recorte dessa live no Instagram com o título Estupro Consentido, sendo que assim, como se isso existisse, né? Porque se é estupro não tem consentimento, viu, fofo? Dá uma estudadinha aí na legislação. E ele disse que se a filha dele chegasse em casa e dissesse que tinha sido estuprada, ele ia perguntar quais foram as circunstâncias. Porque se ela tivesse numa festa com muitos homens bêbada, se ela tivesse ficado com 2 caras, aí ele ia colocar ela de castigo e não ia denunciar, entendeu? E isso causou uma repercussão, uma comoção muito grande. Realmente, a internet foi pra cima dele, pros veículos que empregavam ele. E no pedido de retratação, primeiro que ele falou desculpa para quem se sentiu ofendida, que é a maior prova do não reconhecimento da merda que ele falou, né? E segundo que ele disse, não, imagina, eu tô falando sobre banalização do estupro. Gente, quem tá banalizando o estupro, porque ele disse assim, vou pegar umas aspas, que quem banaliza o estupro são as feministas ressentidas, mocreias, potencialmente vadias que odeiam homens. Essas são as palavras dele. Quem banaliza o estupro não são as feministas, as mocreias. Quem banaliza o estupro são os estupradores, que estão fazendo isso desde que a civilização existe. A cada 8 minutos. E essa declaração, por mais que depois ele coloque a filha dele pra falar no ar, imagina, meu pai não pensa assim, eu jamais disse isso, ele já disse isso. Ele já propagou essa ideia. E é isso que faz com que as meninas, as mulheres tenham medo de denunciar. Porque, assim, qual era a roupa que você estava usando? Né? Você estava na rua que horas? Qual é a foto que você postou no Instagram? Você bebeu? Você aceitou uma bebida de um estranho? Então, se você foi dopada, a culpa foi tua. Entendeu? Então, assim, é muito difícil a gente tirar isso da cabeça. Porque a gente sabe da cabeça das pessoas e das mulheres que passam por uma violência, porque elas sabem que elas vão sofrer violência, muitas vezes no seio da família, como esse pai que diz, se a minha filha chegasse em casa eu ia colocar ela de castigo, mas vai sofrer essa violência na polícia, vai sofrer nas instituições quando ela estiver sendo examinada, ela vai sofrer questionamentos sobre, né, os precedentes dela, sobre a moral dela, sobre o que ela fez, com quem ela anda, com quantos homens ela transou, se ela é separada, se ela é casada, se ela é divorciada, onde ela estava, o que ela come, o que ela faz, tudo na vida dela vai ser devassado e questionado, sabe? Se ela pertence a outro homem, né? Exatamente. O início das previsões legais de estupro, a previsão legal do estupro era baseada no fato de que você violava a mulher de outro homem, entendeu? Você estava ferindo a propriedade de outro homem. E tem uma mensagem também no estupro, que é uma briga de poder entre homens, né? Eu fodo com a tua mulher contra a vontade dela. Sim. É um jogo de poder o tempo todo, né? O estupro é usado nas guerras. Sim. As tropas que vencem estupram as mulheres do país que foi arrasado, que foi vencido. E tipo um xingamento, sua mãe é isso... Entendeu? Você é um corno. É sempre sobre a conduta sexual da mulher. E aí eu acho isso muito, muito irônico, porque eu até falei no meu Instagram esses dias, mas quantas vezes, né, amiga, que a gente tem vários amigos homens, eles ficam com a gente, e quantas vezes a gente já viu homens muito bêbados, né? Assim, caindo de bêbado, passando mal. A gente olhou para esse homem passando mal e pensou... ele tá precisando de ajuda, deixa eu dar um copo d'água, deixa eu ver se ele precisa de um remédio, se eu preciso levar ele pro hospital. A gente acolhe um homem que tá passando mal, que tá inconsciente. Nunca, jamais passa pela cabeça de uma mulher, não, vou abusar dele. Esse corpo aí tá merecendo. Tava pedindo, pelo amor de Deus, ficou bêbado desse jeito, tá pedindo um abuso. Vagabundo que tá aqui com o corpo à disposição, ficou muito louco, vai ser estuprado, se fudeu, entendeu?
A gente não pensa isso. E os nossos amigos têm isso de dizer, né? Quanto eles se sentem felizes e acolhidos quando eles estão com a gente. Quanto eles se sentem bem quando eles estão no meio da gente, quando eles estão no meio de um monte de mulheres. Então, seria muito legal, né? Se um dia na vida a gente entrasse num lugar que tivesse 20 homens e a gente pensasse, ai, que delícia, que maravilha, eu tenho 20 companheiros, parceiros, galera, gente boa aqui. E não é o que acontece. Eu acho que a gente precisa pensar muito sobre tudo isso. E acho que a gente precisa pensar muito de que maneira que esse discurso de que o estupro é a pior das violências, de que é preferível a morte, de que maneira que isso coloca as mulheres num lugar de mais vítimas ainda, né? De vítimas irrecuperáveis, assim. Esse preferir morrer é um sentimento que ele te vulnerabiliza e potencializa o seu pânico, né? E que faz você crer de algum modo que a pureza da tua genitália vale mais do que a tua vida. Eu não tô relativizando a gravidade de uma violação sexual de forma alguma, mas eu tô dizendo que esse argumento de que é melhor morrer, de que a tua vida vale menos do que a violação, é mais uma forma de controle das mulheres, até porque, como a gente falou, elas não são ensinadas a se defenderem. A única forma de se defender é ficando trancada em casa, debaixo da asa do teu homem, seja ele o teu pai ou o teu marido. Se você não tem homem também, você é uma fracassada, né? Mas de que modo que esse discurso, que esse medo que é incutido na gente, foi isso que eu fiquei muito pensando, sabe? Como uma pessoa que carregou esse pânico. Claro, eu não tô imune dele. Mas como uma pessoa que carregou esse pânico de modo muito maior, assim, por muito tempo, de que modo que ele também não me deixa mais vulnerável e ele não me faz crer mais de que esse mundo não é meu, de que esse mundo é dos homens, entendeu? De que eu sou permitida viver nesse mundo que é dos homens, mas é deles. Quando eles quiserem me violar, é direito deles. Vamos pensar melhor nessas coisas todas, né? Eu penso nisso tudo e eu penso que o que eu mais desejo pra Mari Ferrer é que ela possa se desfazer dessa crença de que isso que aconteceu com ela foi a pior coisa desse mundo e de que não é possível ter vida depois disso e de que isso vai marcar ela pra sempre, sabe? Porque ela tem 20 anos. Ela tem uma vida inteira pela frente. Claro, ela nunca vai se esquecer disso, ela nunca vai se esquecer desse evento, mas ela tem o direito de viver depois disso, sem uma letra escarlate estampada no peito, sabe? Ela tem direito ao esquecimento. Sim. Ela tem direito que as pessoas esqueçam que ela seja a menina que foi estuprada. Ela tem direito a viver. Sabe? Ela tem direito a continuar a vida dela, ela tá viva. Sim. Não tem como não ver a cena da Mari na audiência e não comparar com o caso Ângela Diniz, que aconteceu há 40 anos, né? E foi retratado pelo podcast Praia dos Ossos, que é um trabalho impecável, é um resgate, é uma reparação histórica, assim. A Ângela, ela foi morta pelo seu namorado, e o que aconteceu com ela foi uma violência institucional muito parecida com o que aconteceu com a Mari, que mesmo depois de morta ela acabou sendo julgada por sua conduta, porque a Ângela, ela era uma mulher bonita, uma mulher que se desquitou, uma mulher que tinha vários namorados. Tinha muito dinheiro, tinha muita liberdade, prezava pela liberdade dela. Prezava e gostava de fazer festa. Ela era uma mulher comum para os anos de hoje, né? E quando foi o julgamento do Doca Street, ele não só teve sua pena totalmente atenuada pelo comportamento da Ângela, como ele virou uma celebridade, né? As pessoas aplaudiam ele, as pessoas desejavam o Doca Street. Cara, o cara matou a namorada, né? E ele virou uma celebridade por causa desse sistema de merda que revitimizou a Ângela mesmo depois de morta. E eu queria esclarecer também que legítima defesa da honra não existe e nunca existiu na legislação. Eu acho que isso deve confundir um pouco as pessoas, porque é um termo que foi tão usado, mas isso é uma aberração jurídica criada para atenuar a pena dos homens que violentavam as mulheres, né? Mas isso mulheres não existe. Conhecidas, né? Isso é uma ficção jurídica. Foi criada apenas com essa finalidade. Então, legítima defesa da honra nunca existiu. Não existiu nem na época do julgamento do Doca e não existe hoje. Bom, no caso da Ângela, foi o movimento feminista que fez um barulho danado e que conseguiu que o Doca passasse por um novo julgamento, porque foi o advogado dele com uma argumentação bem pífia, bem triste, que fez algo muito parecido com esse cara aí de Santa Catarina, que a gente não vai esquecer, viu?
viu, meu querido? A gente não vai esquecer de você. E pelo que eu tô vendo agora, em pleno 2020, realmente o movimento feminista que tá incomodando de novo. E não por banalizar o estupro, como disse o colunista que nos chamou de mocreias, né? A gente tá incomodando muito por não aceitar relativizar um crime com base no tamanho da saia da vítima, com base numa foto da vítima. Então, a Ângela morreu por ser uma mulher comum nos tempos de hoje, uma mulher que sai, uma mulher que é livre, que tem seus relacionamentos, que tem o direito de se divorciar. E graças às mocreias da época da Ângela, hoje a gente pode ser livre. Foram as feministas que abriram esse caminho para que hoje a gente pudesse viver sem medo de ser morta, mais ou menos. Porque a gente sabe que isso não é uma verdade absoluta ainda. Então, assim, a minha mensagem final é pra gente realmente não se calar. Não deixar que isso aconteça, não deixar que esses discursos se perpetuem. E se a gente nunca se sentir segura para denunciar dentro da nossa família, dentro do nosso círculo, a gente procurar quem? Essas mulheres que estão fazendo a defesa, né? Estão na luta para fazer a defesa, para que a gente possa ser ouvida e que a culpa nunca é nossa. Não importa onde a gente está andando, não importa a roupa que a gente está usando, não importa quantos parceiros a gente tenha, nem se a gente bebeu, nada disso. A culpa nunca é da vítima. É isso, é exatamente sobre isso que a gente tá falando. A gente não vai ficar quieta, a gente vai falar sobre o estupro. A mulher que quiser falar sobre o estupro, ela vai falar sobre o estupro, porque a gente não pode deixar que isso continue velado, que isso continue um fantasma. A gente precisa olhar para isso de frente. A Djamila Ribeiro falou essa semana, numa coluna dela, do quanto é importante a gente ir além do discurso de reprovação moral ao estupro. Todo mundo sabe que o estupro é um absurdo, todo mundo sabe da gravidade desse crime. A gente tem que ir além. Acho importante a gente falar de serviços práticos. A gente tem o mapa, eu vou colocar esses links na descrição do episódio. A gente tem o Mapa do Acolhimento, que é um serviço nacional que cadastra advogadas e psicólogas para atender mulheres vítimas de violência. E tem também a ONG temes.org.br, que também luta pelos direitos das mulheres e luta pela defesa das mulheres em situação de vulnerabilidade e violência. Eles aceitam doações em dinheiro, então tem aí esses dois serviços que a gente pode contribuir, pelo menos esses dois, tem muitos outros, em que a gente pode contribuir de forma prática para esse tema, em que a gente pode realmente prestar um auxílio para as mulheres que sofrem essa situação, ao invés de aquilo que a gente viu. Não adianta ficar indignado com o caso Mari Ferrer e continuar aceitando piada machista dos seus amigos. Não adianta se indignar num momento pontual e não levar isso pra tua vida de algum modo. A gente vai fazer barulho e a gente vai permanecer viva. A gente não vai preferir morrer. A gente vai ficar viva e a gente vai continuar falando disso. Então, hoje nós vamos para as nossas indicações. É um material, assim, olha, muito vasto, tem muita série, muita coisa, mas para o episódio de hoje eu trouxe um livro que se chama Três Mulheres, e ele é um livro de não ficção que conta a história de três mulheres, narrada por uma jornalista que fez uma longa investigação. E ele não fala propriamente sobre estupro, mas ele fala sobre a sexualidade da mulher. E aí o quanto, né, isso é ainda muito nebuloso pra gente, o quanto a nossa sexualidade está à disposição dos homens, né? Então, Três Mulheres é um livraço, assim, realmente eu fiquei muito impactada. Eu já vi muitas pessoas elogiando ele na internet afora e vale a pena. E também queria indicar uma série, que é uma série, já serve aí pra geração Z, mas porque ele é uma série jovem e bem nova, da Netflix, que se chama Grand Army. Conta, assim, aquela anatomia do estupro que é difícil de distinguir, que é muito uma linha tênue, porque é cometido por pessoas próximas, porque é cometido contra uma menina que ela é desprendida em relação à sua sexualidade, ao seu corpo. Então fica ali aquele questionamento da moral dela e jamais, nunca, em tempo algum, se cogita
da possibilidade dela estar falando a verdade. Então, é uma série forte também, mas esse tema, né, não tem nada. E claro, escutem Praia dos Ossos, um podcast de 8 episódios, que é muito importante pra gente entender o que tá acontecendo hoje no Brasil. As minhas 2 indicações são coisas que eu já falei aqui no curso do episódio. Um é o livro Teoria King Kong, da Virginie Despentes, e a série da HBO, né? I May Destroy You. Também sobre consentimento, sobre área cinza, sobre todas essas questões. Vamos pesquisar sobre esse assunto e entender isso melhor. É difícil de engolir, né? É difícil de engolir, mas assistam, que é importante pra gente formar nossas concepções sobre isso. Exatamente. Nos encontrem nas redes sociais. O meu perfil pessoal é @flor_reis. E o meu é Thay Pascoal, no Twitter Pascoal Tayane. É lá que a gente tá fazendo muito barulho mesmo pra machistas, apologia ao estupro, né? Passar pano, não passarão. E nossa rede social, como já falamos, é no Instagram, @convitepraseradulto. E a gente também tá no e-mail, convitepraseradulto@gmail.com. É isso, gente. Uma boa semana pra vocês. Fiquem bem. Até!